Olá guerreiros, olá guerreiras. Eu acabei de encerrar o vídeo passado falando sobre ah, meus ataques lá no Huawei, a maneira de trabalhar ali e tudo. E vou falar o oposto agora. É, vão parecer informações óbvias, vão parecer coisas, por exemplo, que inclusive eu não fiz no 5x, né, no sentido de não conseguir fazer, mas são coisas que você tem que ter em mente. É, Desde o início eu comentei que isso aqui é um jogo online, de guerra e estratégia, né? De administração de aldeias e tal, papapá. Ponto. Olha, vocês perceberam que eu entro pouquíssimo aqui, né? Basicamente eu entro muito pouco. Estoura toda hora, o celeiro, tal, armazém, essas coisas. Aqui eu tô aumentando, me dando esse luxo, porque tá perto aqui dos aliados. Eu não sofro ataques aqui, não sofro espionada. Então assim, mas ainda assim é uma falsa sensação de defesa, tá? Essa minha aldeia é a capital, então eu posso deixar ela sem as defesas assim, porque nesse tempo do jogo, nesse período, ninguém tem catapulta suficiente, e talvez nunca vão ter, porque os jogadores não fazem catapultas constantemente, para destruir uma aldeia assim, do nada. Então eles vão ter que vir, voltar, quebrar alguma coisa, não sei o que, e nesse tempo aí eu já puxei minha defesa de volta. E aí tem vários aspectos sobre os quais eu poderia falar aqui, tanto em relação ao staff, planejamento e tudo mais, mas eu vou abordar um específico que é eu, você e os jogadores. Quando a gente vai colonizar, a gente sabe que é um jogo de guerra, né? Vocês sabem que tem a possibilidade de alguém atacar vocês. O mínimo, e aí o mínimo, é você olhar o mapa. É perceber um pouco do que está acontecendo à tua volta. Aldeia 1, cheio de aliado por aqui. Ok? Cheio de inimigo por aqui. Ok? Ok. Aqui a gente tem um carinha ali, que é uma capital. Não está na lista de farm. Deixa eu colocar até na lista de farm. Botar 20. Ok. Aí eu tenho a aldeia 2. Eu até acabei fazendo isso aqui, mas não era para fazer não. Aí tenho a aldeia 2. Vocês sabem que eu fui fazendo as aldeias, olhando, né? Acontece um outro processo, eu vou só falar disso de maneira singela, porque a falha é minha, tá? A falha é minha. Mas também eu gostaria de justificar essa dificuldade da staff perceber que há jogadores, pessoas, do outro lado. Não adianta, você tem uma maneira de falar com as pessoas, você tem uma maneira de entender as pessoas não vão fazer o que você quer por base de grito. Não vai acontecer. Simples assim. Os resultados eles vão continuar saindo não como você espera. E se você não entender que está fazendo errado, os resultados vão continuar iguais, né? Que é o pessoal não fazer o que você está determinando. Teve as áreas para colonizar e elas mudam constantemente. E a gente faz um planejamento ou tenta fazer um planejamento para ser consistente. Se eu mandar minhas aldeias para 200 quadras, cada uma para 200 quadras uma da outra, eu não tenho uma conta, gente. Não dá para fazer isso. Simples assim. Os jogadores precisam de algum lugar seguro, de algum lugar meramente seguro. Eu não posso deixar todas as aldeias da minha conta, cada uma num lugar completamente exposta sem eu poder me ajudar, né? Sem eu ter condições de assegurar uma rota comercial direita. Pô, imagina, eu tô longe pra caramba com todas as aldeias. Eu tenho que levantar mercado a 20 em todas as aldeias. Vocês sabem que o mercador custa, né? Custa. Você gasta recursos para subir. Eu vou fazer tropa ou eu vou subir mercador? Eu vou ter que estruturar todas as aldeias de maneira mercador, companhia de comércio, gastar esse recurso todo no lugar de fazer tropa? A gente vai ganhar a guerra mandando o cereal para longe? A gente vai ganhar a guerra, sabe? Então, assim, na hora de traçar as estratégias, raciocinar que tudo custa. E tudo que você gastar na aldeia não está virando tropa. Então, se você tem que fazer praça de torneio, se você tem que fazer por obrigação, por causa de como a sua conta está. Se você tem que fazer tropa de torneio, tem que construir, acabar tendo que construir tesouraria em todas as aldeias.
para botar bota ali, por exemplo, para a tropa andar mais rápido. Se você tem que fazer companhia de comércio em tudo que é aldeia, tem que fazer celeiro e armazém grande, você está deixando de fazer tropa. Ponto. E aí, putz, vocês não vão ter um conjunto consistente. Não vai acontecer, sabe? Mas o ponto que eu quero falar, a de Salone. Todo mundo que está vindo para lá, assim como eu quando fui ali e tomei ataque, né? Minha aldeia tinha acabado de ser feita. Eu botei o edifício principal, esconderijo para não ser farmado e o ponto de general militar. E o cara foi lá zerar minha aldeia, pô. O cara foi lá zerar minha aldeia. Então, aqui, né? Salome. Aí eu botei minhas aldeias aonde aqui? Botei para aqui para baixo, né? Por quê? Porque onde está aliado? A 04. Antes não tinha esse pessoal todo aqui ainda também, né? Quando eu idealizei aqui. Por que eu botei para cá? Porque perde aliado. Para ter uma aldeia de apoio para outra aldeia minha aqui. Ah, você está colocando onde você quer? Não. No momento em que eu coloquei essa aqui e determinei essa outra aldeia minha, a direção que a guilda deu foi Epidário, né? Epidaurium e Salomna. E aí, no dia seguinte, mudou. Mas eu já tinha planejado. E foram os 2 setores que a guilda deu. Aí no outro dia muda para um setor lá longe. Não vou para lá. Não vou. Simples assim. Eu não vou. Entende? E eu tô dentro de um esquadro do que a guilda pediu. Ponto. No outro dia, passou mais 2 dias, mudou de novo. Mas esse aqui era o tempo de eu fazer as aldeias. E ponto. E sendo que Saloma eu estou vendo, né? Ninguém está me contando. Está em conflito. Aqui precisa de mais aldeias sim. Ponto. Mas aí eu tenho que seguir o que a staff está falando? Claro que eu tenho. Mas eu não estou fazendo nenhum absurdo. Ok? Nenhum absurdo. As minhas aldeias aqui, principalmente aquela ali, é de defesa. Pra cá. Que é algo que a staff pediu. Só que aí cada hora fala uma coisa assim, no sentido de... Não é falar alguma coisa igual a outra lá desorganizada não. Né? Mas como está muita coisa acontecendo, e esse servidor é muito dinâmico, a própria staff fala uma coisa no dia, daqui a pouco dá uma intenção com o que fala. Putz, essa área aqui, de Salona, é guerra, vai ter guerra direta aqui, ó. Né? Onde eu botei a minha aldeia aqui? Por que eu botei essa aldeia aqui? Eu acho que eu falei da vez que eu coloquei, né? Para servir de apoio. Essa aqui vai ficar com a cavalaria lá da 03, da 05, né? Vai ficar com as tropas da 05 nela. E eu não vou fazer tropa aqui de defesa. Entende? Eu vou botar ali as armadilhas, não sei o que, tal. Vou construir ela para ela segurar as tropas. Para ela ser um posto avançado. Vamos botar assim. E de onde vão vir as tropas? Vão vir daqui. Então, assim, não está distante. Eu consigo defender essa parte aqui. Sabe? Eu consigo me defender aqui. Mas está, ao mesmo tempo, relativamente distante desta parte onde tem gente pra caramba dos caras. E é aonde eu tenho que apoiar. Olha só isso aqui. Eu tô longe um pouquinho dos caras aqui. Tô perto desses dois aqui? Tô aqui. Tô perto. Mas eu tô longe aqui, ó. Desse grosso aqui. Tem outros jogadores aqui que eu vou ter que apoiar. Que estão mais perto, né? E ponto, gente. E aí, eu ser chamado a atenção por estar fazendo alguma coisa certa é meio complicado, né? Não estou, mas tô dando um exemplo, né? Porque eu não tô sendo chamado a atenção diretamente, mas indiretamente sim, né? Como se estivesse fazendo alguma coisa absurda. Né? Porque eles querem que colonize agora lá numa área lá longe. Não dá, porra. Simples assim. Aqui agora não dá. Porra. Aí a minha conta não funciona. E aí eu não consigo ajudar ninguém. Nem a mim mesmo e nem a outros. E pior ainda, né? Depender dos outros não rola. Não rola. Você tem que ter minimamente poder contar consigo mesmo, né? E aí, ponto. E aí, qual é a parte por que eu tô gravando? Porque, poxa, o pessoal tá tomando uns ataques que, gente, vocês vêm pra uma área que tem adversário. Toda área tem adversário, né? Vocês não sabem que vai tomar ataque? Precisa do ataque vir para pedir defesa? E será que realmente precisa pedir a defesa para ataque de 100 tropas? O que está acontecendo? O cara ataca com 100 tropas e herói. E precisa pedir defesa? Como assim? Putz, o cara tem 5 catapulta, 10 catapulta. Ele não consegue quebrar nada. Você faz um monte de campo ali e pronto. Tudo campo nível 1. E pronto.
Deixa o cara perder tempo. Bota ali o seu herói, mais um pouquinho de tropa. Faz aldeias galesas, bota um pouquinho de armadilha. Vocês percebem que nesse tipo de situação, de guerra, nessa guerra de atrito, a importância também de uma aldeia gaulesa, tu faz ali a fábrica de armadura 3 nível, 4 nível, 5 níveis. Já fica ruim pro cara. Todo mundo fizesse isso aqui. Os caras iam perder mais tropa em armadilha do que em defesa. Ponto, né? Pontuar. Mas é isso, pô. Tem coisas que... Galera, vamos prestar atenção. A gente sabe, é um jogo de guerra. Vocês vão levar ataque. Vocês não vão minimamente se preparar para isso? Pensar sobre isso? Tô indo para aquele setor ali. Vou dar uma olhada no mapa primeiro. Que tal? Nossa, isso aqui, esse cara pode me atacar. Pô, esse aqui também. Ó, tem uma daqui com 700. Quando eu vim pra cá, eu já tinha visto nessas ADs desse maluco aqui, né? E percebam o seguinte também, né? Esse cara aqui tá com uma aldeia, uma em cada lugar. Percebam o que as guildas grandes estão fazendo. E aprendam com isso, né? Tem gente com aldeia espalhada em um monte de lugar, ou eles têm uma base sólida de aldeia. Essa leal aqui conquistou essa aldeia aqui, né? Você vê que tem jogadores, grupos de jogadores em cada lugar. E depois sim, você pode ter aldeias satélites, mas você tem uma base, precisa ter uma base. Putz, não dá para ter uma aldeia em cada lugar do mapa, não dá. A conta não se sustenta assim. Ponto. Aprender com o que está posto na tela para vocês, né? Com o que as guildas grandes estão fazendo. E as guildas grandes que eu estou falando, as que conseguem ser bem sucedidas na, na, nas estratégias delas, assim, ofensiva, etc. Né? Existem coisas que estamos fazendo certo? Claro. Como, pelo menos, o comprometimento dos jogadores. Né? A ajuda dos jogadores. Mas também uma ajuda em que falta na instrução, assim, é conhecimento de certa forma, sabe? É muito na boa vontade, pouco no conhecimento do jogo, né? Então são ajudas que às vezes, por exemplo, as defesas que eu mandei hoje, né? O rapaz aquele que me mandou os meus os 1000 cavalos daquela vez, né? Não tem como eu não ajudar. Ele pode pedir minha história para eu saber que elas vão morrer tudo. Mas eu vou mandar. Naquele caso ele não sabia o que estava acontecendo. Ele só pediu a defesa. Mas não pediu com horário, não pediu com nada. Só pediu a defesa. Eu não sabia nem que horas que o ataque ia chegar. Mas como ele foi um rapaz que mandou prontamente 1000 cavalos, eu achei aquilo ali demais, muita coisa. De certo modo, eu achei um pouco assim, precipitado, impensado. Mas porque ele confiou. Então, assim, é preferível ter jogadores assim do que você ter jogadores que se acham muito espertos e não ajudam em nada, né? Então, ponto. Aí mandei as tropas pra lá. Mas a guilda tá funcionando muito assim, na boa vontade. O que é algo bom. O que é algo bom. Não é ruim. Só pode melhorar com conhecimento, com um pouco de noção do que está acontecendo. O quanto que vale defender determinadas posições, quais posições deveriam estar já com as defesas, né? Deixa eu ver, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 2 do mesmo jogador. Bom. 4, 5, 6, 6, 7, 7. Ali acho que é 8, né? É 8? 8 e 8? Não, 8. São 8. Beleza. Então aqui, ó, por exemplo, um jogadores aqui com um card sitter do outro aqui, os que tem mais aldeias, um de sitter do outro, e deixar as defesas todas dessa área aqui com eles, não é uma coisa a se pensar, entende? Um dos dois que tiver online tem acesso à conta do outro, manda as defesas todas para determinada área, cavalaria principalmente, chegar rapidinho, acaba com esse tormento dessa área, entende? Enfim, as defesas ficando nos jogadores mais próximos, muitas vezes é mais satisfatório, por quê? Você tem as defesas aqui nesse cara. Logo, eles não podem atacar diretamente esse cara. Mas para atacar esse aqui com catapulta,
demora o suficiente para esse aqui conseguir enviar a cavalaria. Entende? Então, aí vai depender da inteligência também dos outros, né? Mandar fake. Mas nesse tempo do jogo, eles não vão mandar fake. Eles só vão ficar fazendo ataques diretos. Então vai ter um pouco de defesa por aqui, né? Porque aqui está muito junto aqui, né? Muito fácil para esse cara atacar. E outra aqui, por exemplo. Um pouco aqui, cavalaria. Enfim, um pouco nesse cara aqui. Enfim, aqui eu não sei o que vai rolar, né? Esse Acus aqui foi o cara que me atacou, né? Ó, só pra mim ele demora, né? Dessa aldeia aqui que ele fez tropa, ele demora 50 minutos. Então já é alguma coisa aqui. Eu vi uma Crop 9 aqui. O que houve? Eu vi uma Crop 9. Não vi uma Crop 9. Eu vi uma Crop 9. Enfim, eu vi uma Crop 9 ali. E é um setor contestado ainda, né, de certa forma. Então, Salona, pela quantidade de jogadores que tem pra lá e pra cá, ó, a TT assegurou. Como é que não precisa de mais aldeia? Não entendo, né? Enfim. Mas, ok, eu tô expondo um caso, não criticando. Quer dizer, crítica, mas não uma crítica destrutiva, nada assim, né? Ponto. Eu estou... Tenho que terminar de fazer aqui as coisas, eu só gravei o vídeo para falar sobre isso, que é principalmente para os jogadores, para os próprios jogadores, né? Prestar atenção. Vou colonizar uma aldeia ali e não preparou espiões, não preparou um pouco de defesa. Está vendo o que está acontecendo naquela área ali? Não está vendo? Imediatamente depois de estar, sabe? Quais ações você vai tomar? Qual providência? Manda um pouco de defesa para aquela área. Manda para alguém daquela área. E outra, e aí principalmente aí eu fecho isso. O que tem de jogador perdendo tropa à toa. Putz, gente. Olha ali aquela área. Quem está lá? No meu caso eu mandei logo 1000 tropas. Não foi 200. Não foi 150. Foi 1000. Ponto. Ainda assim, não é uma quantidade satisfatória, assim. Não é nem assim inteligente de fato, sabe? Ok, ponto. Qual era a ideia aqui? Olha os jogadores aqui, ó. Qual o jogador que está mais inteiro aqui, maiorzinho? Manda, ô irmão, posso deixar minha tropa aí contigo? Qualquer coisa eu puxo de volta. Entende? Deixa com alguém da área as suas tropas, alguém perto, mas não na sua aldeia. Deixa com alguém que já tem tropa. Junta a força ali para que caso uma batalha ocorra lá no terreno do cara, as suas tropas ajudam. E elas não morrem à toa na tua aldeia, pra nada, pô. Tropa é um produto final. Não pode ser desperdiçado dessa maneira. Você já gastou tempo e recurso nela. Então, pensar sobre isso também, sabe? Preservar um pouco essas tropas, achar que vai deixar ali 300 tropas, 200 tropas e tá ok. Não tá ok, gente. Tá dando ponto de ataque para os adversários, tá perdendo tempo, porque você perdeu o tempo de produzir, perdeu o recurso para produzir e tá matando à toa, pô. E é sobre isso. Vou ficar por aqui nesse vídeo. Valeu, falou.